Fala, meus irmãos em Cristo. Hoje eu tenho a mensagem de Jesus, tá, para você, tá? Só que antes da gente entrar na mensagem, né, a gente vai fazer como a gente sempre faz, tá? Que Daniel fazia, né? Que era orar 3 vezes ao dia, tá? E você pode falar, Wendel, mas já orei hoje, todo dia de manhã eu oro. Ah, mas oração ela é sempre boa, tá? A oração ela quebra a maldição e é através da oração que vem o milagre, né? Que a gente tem vitória na nossa vida, tá? E se a gente for ainda, tem gente na Bíblia igual José, ele orava mais de 3 vezes ao dia. O apóstolo Paulo falou lá na carta lá para a igreja lá de Tessalônica, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que é o quê? Orar e sem cessar. Então a gente temos que orar direto. Não é só 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, não. Tá? Mas direto, sempre quando dá um tempinho a gente tem que orar. Tá? Amém? Então vamos orar, tá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia andai hoje. Perdoar nossa ofensa, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Que teu poder, teu reino e tua é a glória para todos sempre. Amém. Bom, a mensagem que o Senhor nos deu, né, hoje, né, da série Jesus, que o Senhor Jesus Cristo nos deu da série Jesus, ela se encontra hoje lá na epístola do apóstolo Paulo, tá? A Romanos, ao Romanos, ou cartas Paulo a Romanos, né? A carta que Paulo fez, já escreveu, falou para Roma, para os romanos, né, lá da Itália, que é o capítulo 1 e versículo 1, que o Senhor diz assim, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Bom, essa mensagem aqui, né, foi Paulo, ele, depois de muitos anos, né, uns 2 anos assim, ele longe da terra dele, que ele era de Roma, tinha dupla nacionalidade, né, era judeu e romano, lá de Roma, só que ele estava muito tempo longe, porque da terra dele, né, do lugarzinho dele, que era Roma, porque ele saía em vários lugares perseguindo, onde sabia que tinha um missionário, um homem cristão, um servo do Senhor Jesus Cristo, ele ia, perseguia as pessoas, matava, ficava de testemunha, igual foi quando Estevão, né, o diácono Estevão morreu, ele estava lá no lado de testemunha, lá, olhando, né, aquele povo lá, matando a pedrada, né, o diácono Estevão, né, o primeiro diácono. E ele era uma pessoa que perseguia não só a pessoa, né, mas quem levava o evangelho de Cristo, ou seja, perseguindo Jesus Cristo. Era um perseguidor de cristão, perseguia quem falava do evangelho de Cristo, de Jesus Cristo. Então ele ia em vários lugares para perseguir as pessoas, matar as pessoas. Mas ele, quando voltou para a terra dele agora, ele volta diferente. Volta a ser um servo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, né, chamado para o evangelho de Cristo. Em vez de perseguir, ele já era perseguido, né, era o contrário. Aqui, quando ele chegou na terra dele, ele falando, né, do prefácio e a saudação, ele falando, né, do que aconteceu com ele, né, através de Cristo, conforme era para acontecer, ensinar aquele povo, aquelas pessoas em Roma. Aquele era uma pessoa ruim, uma pessoa perversa, né, que não queria cristão. Agora ele estava se juntando aos cristãos, fazendo papel de evangélico, de cristão. Ele não queria deixar que a palavra do Senhor lá em Marcos, né, o discípulo, o apóstolo Marcos escreveu, né, conforme o evangelho de Jesus, instruído pelo Espírito Santo, né, que Jesus falou, que é para todos nós, como estão fazendo, ide por todo mundo pregar o evangelho, a toda criatura, ou a todas aquelas pessoas que precisavam do evangelho. Era o que o apóstolo Paulo ele fazia, depois que ele se converteu, né, depois que virou um novo homem, uma nova criatura, através de Cristo. Começou a pregar o evangelho de Cristo, falar do amor, falar de Jesus Cristo, da morte, da ressurreição,
Igual lá em Atos, vai ver aqui, depois da convenção dele, ele começou a pregar, ele era preso, as pessoas queriam matar ele, condenado, só que caiu todinhas, né? Foi toda anulada a condenação dele. Ele conseguiu voltar para a terra dele agora para pregar o evangelho para aquelas pessoas, né? Que eram a criatura, que não conhecia o evangelho de Cristo em Roma. Mas ele até chegar em Roma, ele passou por muitas coisas, náufrago, entendeu? Ficou preso, entendeu? Ele ficou sofrendo muito por causa do evangelho, do amor de Cristo, porque muita gente não acreditava. Igual hoje, muitas pessoas, né, o gentil, muitas pessoas aí do mundo não acreditam no evangelho, não acreditam em Jesus Cristo. Ele pregava, junto com tantos homens, né, de Cristo. Servo do Senhor Jesus Cristo, como Silas, como Timóteo, como Pedro, aqui em Atos, vem falando de Pedro, de João, de Lucas, né, que o Atos é um complete lá do Evangelho de Lucas, né, de Ananias, tudo servo do Senhor Jesus Cristo que ajudou, né, Filipe ajudou o apóstolo Paulo a continuar na missão dele, o que Jesus tinha chamado ele, que ele foi separado para o Evangelho, para falar de Jesus Cristo. Mas você vai perguntar onde? Mas da onde? Como é que foi ele até chegar ali, até ele ser um homem de Cristo? Como é que foi o encontro dele com Deus? Aí a gente vai entrar lá no capítulo 9 de Atos, que ali fala o encontro que ele teve com Jesus Cristo. Que é tremendo, né? Que ele veio falando disso daí para todas as pessoas, queria pregar o testemunho dele, né? O encontro que ele teve com Deus, igual nós temos que pregar, falar do amor de Cristo, né? Tá com Cristo, falar de Jesus Cristo. Ele só queria falar isso, pregar para as pessoas se converter, virar um cristão, um novo homem, uma nova criatura, igual ele era, igual ele foi. Igual nós temos que fazer nos dias de hoje, no tempo de hoje, né? Falar para essas pessoas aí que não creem em Jesus Cristo, que não tem Jesus Cristo como único Salvador, que não vai à igreja, entendeu? Que não importa a denominação. Tá falando de Jesus Cristo, falando da palavra de Deus certinho, tudinho, tá contando historinha para boi dormir, historinha. Mas vive conforme o evangelho de Cristo. Então é essa que vamos congregar. Não importa se seja igual a mim, o Evangelho Quadrangular, a Assembleia de Deus Batista, o que for, presbiteriana, apacentar, o que for, mas tem que estar na casa de Deus. E isso que o apóstolo Paulo, depois que foi convertido, ele fazia, abriu muitas igrejas, é o maior missionário dessa Bíblia, o cara que escreveu mais cartas, né? Aqui, só dele, aqui são de 66 livros, 13 são dele. Entendeu? 13 foi ele que escreveu, ainda falam de Hebreus que não sai, mas de repente foi ele que escreveu também, o escritor de Hebreus. E aqui vem falando, ó, no versículo 3 do capítulo 9, já vem falando, e indo no caminho, lá no caminho de Damasco, onde ele se converteu, né? Aqui vem falando no versículo 3. E indo no caminho, que era o caminho, igual eu falei, de Damasco. E chegando perto de Damasco, onde ele estava querendo chegar, subiu, subitamente cercou um esplendor, uma luz tão forte, um clarão, parecido com aquele que o Estevão, quando morreu a pedrada, né? Ele olhou para o céu, né? Ficou de joelho, olhou para o céu, e o céu se abriu, né? E ele viu resplandecer do Senhor Jesus Cristo, ele viu a glória do Senhor Jesus Cristo vindo lá de cima. É aquela luz muito forte. E é uma luz que, igual lá no Velho Testamento, fala que era uma luz tão forte que Moisés, ele ficou assim, com uma claridade tão forte que ele chegou a ficar quase cego. Aqui a gente vai ver na convenção do apóstolo Paulo, ele ficou cego também, que era uma luz tão forte, tão clara. É uma luz, nós somos a luz desse mundo, Jesus é a luz da nossa vida, igual foi aqui, ó, na vida aqui do Saulo, que ele não era o apóstolo Paulo, ele quando saiu de Roma, né, da terra dele, né, que ele tinha dupla nacionalidade, né, como eu falei, era romano, greco-romano, romano e judeu,
né? Ele saiu de lá, ele era Saulo, quando ele voltou já o apóstolo, já o Paulo, né? Diferente do que ele era, né? Porque quando a gente tem Jesus Cristo, nós somos diferentes, a gente muda para melhor, quando a gente tem encontro com Deus, né? Encontra ele verdadeiramente. Aquele que não tem mudança, não tem Jesus Cristo ainda, não aceitou de verdade. Entendeu? Só tem nome de cristão, de evangélico, mas não vive o evangelho de Cristo, não é um cristão verdadeiro. Mas o apóstolo Paulo era, ele teve mudança, nós temos que ter mudança. E aqui, né, vai continuando, no 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus Cristo falando: Saulo, Saulo, que igual eu falei, ele antigamente era chamado Saulo, perseguidor de cristão, perseguidor da igreja, um perseguidor de Jesus Cristo, né? Que não queria ouvir falar de Deus. Aí Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Por que você me fica perseguindo? Por quê? Aí no 5 ele disse: quem é o Senhor? O Paulo, apóstolo Paulo, quem é o Senhor? Tipo assim, quem que tá falando? Que ele só escutava a voz, ele não via, não tinha visto ainda. E o Senhor, né, eu sou Jesus, respondeu para ele: a quem tu persegue? A quem você está perseguindo? Eu sou Jesus Cristo, né? Eu sou Jesus. E dourou para ti recaltriar contra os grilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: o Senhor, que queres que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? O que tu queres de mim? Entendeu? Igual Jesus, quando aquela pessoa queria o milagre, né? O cego, entendeu? O leproso, né? Apareceu alguém querendo a cura, né? Chamando Jesus Cristo perguntava: o que tu queres? O que tu queres? Aí a pessoa falou: eu quero ficar sã, eu quero ser curado, né? Jesus já sabia, mas perguntava, porque ele usa a gente, depende a gente, nós dependemos muito dele. Sem ele, né? O próprio Jesus falou: sem mim nada podereis fazer, sem o Espírito Santo. Mas ele também depende da gente. E Jesus, né, disse: eu, Senhor, levante-te e entra na cidade, e lá será dito que convém para ele entrar na cidade, lá em Damasco. Entendeu? Aí vai no versículo 7. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, porque tinha uns varões, né, umas pessoas perto, do homem, no lado dele que não entendia, achando que ele estava maluco, falando sozinho, porque ninguém via nada. Nem ele próprio, mas estava ouvindo a voz de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Que dizem igual ele estava com os ouvidos atentos que Jesus Cristo estava querendo falar com ele. E mesmo não sendo servo do Senhor Jesus Cristo, ele fez conforme o Senhor queria. E Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos e não viu a ninguém. Que sumiu aquelas pessoas. Entendeu? E guiando e conduziram a Damasco. Entendeu? E esteve ali 3 dias sem ver, porque ele ficou cego, né? Depois que teve aquele encontro com Jesus Cristo, né? Aí muitas pessoas somem, né? É assim, quando a gente está servindo a Cristo, cadê os amigos, cadê os colegas? Quando a gente está mal, aí a gente vê quem é amigo mesmo, né? Nas horas que precisa. E ali que ele estava cego, ele estava sem comer, sem beber, né? Ele 3 dias assim, sozinho, num deserto, num lugar onde Jesus tinha falado para ele ir, ele foi. E ali veio um discípulo chamado Ananias, que ajudou ele, né? E disse o Senhor, em visão, o Senhor teve uma visão, já estava vendo tudo, né? E Ananias, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, que através de um sonho, de uma visão, que Ananias teve, que Jesus ia falar com ele, para ele ir lá, nesse homem que perseguia cristão, né? Perseguia quem pregava o evangelho de Cristo. Essa pessoa que precisava, igual Deus, quando fala com a gente, pra gente falar para uma pessoa aí do mundo aí, a gente fala, tem que falar do jeito, ajudar, apoiar. Que essa palavra é para aquele aqui que não conhecia, mas isso aí é para nós cristãos também, aquele que está querendo desistir. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não está firme, está com a fé fraca, querendo sair do ministério, querendo sair da igreja, desistir de Cristo, mas não. Porque Jesus não desiste da gente. Ele está até o fim. A palavra do Senhor fala que antes antes de estar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Você é povo escolhido meu. Entendeu?
O pai e a mãe podem te abandonar, mas eu nunca vou te abandonar. Olha que coisa linda, né? Oh, aleluia, né? Coisa forte, tremenda. Estarei contigo até a consumação do século do século, até que eu venha. E Ananias, como servo do Senhor Jesus Cristo, foi lá e disse: eis-me aqui, pronto, igual Marta falava, eis-me aqui. Quando Jesus falar, tem que estar pronto, chegar e dar uma palavra amiga, ajudar o próximo, ajudar a pessoa que precisa. O próprio pastor chegar, chamar você e ir lá na frente, lá vai lá, eis-me aqui. Não é só para pregar, cantar, orar, não. Não é o que precisar, você é um obreiro, no céu do Senhor aqui na terra. É um chamado para servir, fazer a obra do Senhor aqui na terra, que é fazer um parte do reino, né, de Cristo. Né? E Ananias foi lá, né, se levantou, foi à rua lá, à direita, onde é a casa em casa de Judas, onde tinha um homem de Tarso, chamado Saulo, que era de Tarso, né? Pois eis que estava orando. Olha, ele estava orando, como é que pode? E ele próprio teve a visão que Jesus ia falar para Ananias ir lá com ele. E ia curar ele ia voltar a enxergar, ver. Olha que coisa tremenda. E não era o céu do Senhor Jesus Cristo ainda, teve só encontro com Deus. Imagina servir no Senhor mesmo. Entendeu? E foi o que aconteceu, né? Entendeu? Aí dali ele começou Ananias começou a ajudar ele no ministério dele, o evangelho. Entendeu? E ele ficou cheio do Espírito Santo, né? Cheio de Deus. Aí foi num lugar onde estavam vários discípulos. Entendeu? Lá na sinagoga e começou a falar de Jesus. E as pessoas estavam com medo, né? Lá em Jerusalém, as pessoas com medo do apóstolo Paulo. E assim, entendeu? Muitas pessoas, quando a gente muda, né, não acredita, ficar com medo, né? Não reconhece. Mas não. Depois viram que ele tinha com medo dele fazer alguma coisa ainda, uma estratégia, né, para poder não. Aí ele tinha mudança mesmo. Deus mudou ele, igual muda a gente. E dali em diante ele começou a pregar o evangelho de Cristo, falar de Jesus Cristo, né? Começou a curar, a expulsar demônio no nome de Jesus Cristo, né? Começou a fazer as boas obras aqui na terra. É igual nós temos que fazer. Você que não está em cristão, é hora de servir ao Senhor Jesus Cristo, mudar. Ser um vaso novo, ser um vaso na mão do oleiro. Deus está te olhando. Antes de acontecer isso daí, Jesus, né, o Filho de Deus, já tinha já programado tudo que acontecer, tudo que vai acontecer na nossa vida. Deus já sabia já. Antes da gente pensar, Deus já sabe o que a gente vai pensar. Antes de cair uma folha da árvore, ele não cai sem a permissão de Jesus Cristo. Ele sabe os cabelos todinho que a gente tem na cabeça. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Antes da gente pensar e imaginar, ele já sabe. Então ele já tinha escrito a história. O apóstolo Paulo escreveu a tua história. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, né? Para completar a boa obra. E dali o apóstolo Paulo não queria saber de mais nada. Sozinho ou com outro servo do Senhor Jesus Cristo, né? Ele começou a pregar e abrir igrejas e deixar a pessoa tomando conta. Outro homem de Deus ficando lá, porque a missão, ele era um missionário. Então, missionário é em vários lugares, estado, país, né? Pregar o evangelho, falar do evangelho, ajudar as pessoas que não conheceram o Senhor Jesus Cristo. Converter as pessoas dos maus caminhos. Igual aqui no capítulo 2, então, ele vem falando da justiça de Deus. Aqui ele voltou para a terra dele para falar a coisa boa que aconteceu na vida dele. Que Deus fez na vida dele, podia fazer na vida daquelas pessoas, igual nós como cristãos temos que fazer. Ele virou verdadeiro servo de Jesus Cristo, fazer tudo conforme Deus, né? Jesus Cristo tinha falado para ele fazer, chamado para ser apóstolo. Ninguém dizia nada. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são, usa os loucos para confundir os sábios. Entendeu? Que muitas pessoas diziam que ele era louco. Está servindo a Cristo, era um homem do mundo, fazia as coisas do mundo, agora é um homem que está fazendo as coisas de Deus. Mas Deus muda aquela pessoa.
Ele não usa o preparado, ele vai preparando aquela pessoa, usando aquela pessoa para estar capacitado, preparado para a obra dele aos poucos, para o Evangelho de Deus, para o Evangelho de Cristo. E era que o apóstolo Paulo ele veio em Roma aqui, para a terra dele, para falar isso daí. Entendeu? E passou por muita coisa, né? Como eu falei, náufrago, foi preso, foi um cativeiro, foi condenado aí, a sentença caiu, chegou a ficar em morte. Ele se fingiu de louco para ganhar os loucos, se fingiu de sábio para ganhar os sábios. Ele fez de tudo ao prol do Evangelho de Cristo. Ele, quando foi dar a sentença dele, quando ele foi condenado, ele foi falando, né, do testemunho dele, que era maravilhoso, né, o testemunho dele, né. Tivesse no tempo de hoje na igreja, muitas pessoas iam chorar, se emocionar com a história dele, né, o espinho na carne, que é uma história maravilhosa, né, a história, entendeu? O cara que sofreu pelo Evangelho, encerrou a carreira, né, combateu o bom combate aqui na terra, o que nós tínhamos que fazer. Não tem vergonha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, né? Nós também não podemos se envergonhar do Evangelho de Cristo. Entendeu? E ele, com um amor, ele falava com maior alegria de Cristo, que Cristo morreu, mas ressuscitou, aleluia, glória a Deus, está vivo entre nós, habita entre nós. O Espírito Santo dele está dentro de nós, igual habitava na vida de Paulo. E aqui é ele falando, tá? Quando ele mudou, o que Deus fez na vida dele, pode fazer na vida de qualquer um, basta você crer, ter vontade, força de vontade, porque a palavra do Senhor fala que não é por força nem por violência. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então que essa mensagem tenha entrado no teu coração, tá? Que foi o apóstolo Paulo falando que ele era o antes e o depois na vida dele. É o que pode acontecer na tua vida, tá? Entendeu? Quem buscará, achará ele. Ele não vai jogar fora. Aquele que vem em mim, eu não lanço fora. Então vai em busca dele. Siga ele. Entendeu? Que o mais Jesus fará na tua vida. Tá? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, tá? A palavra de Jesus Cristo. E se Deus permitir, né? Até a próxima. E nunca esqueça que você é uma cópia do Senhor Jesus Cristo, tá? E você é filho de Deus, tá? Até a próxima com o Endo Palavra Certa, Lacerda!